Olá, meu nome é Gabriel Araújo Pinheiro, sou estudante de Engenharia Elétrica da FEEC, sou orientado pelo professor Dr. Levi Bocato e nessa apresentação irei discutir sobre aprendizado profundo aplicado a interfaces cérebro-computador baseadas em imagética motora. Inicialmente, na introdução, na definição de BCI, temos que é um sistema que permite a comunicação direta entre o cérebro humano e um dispositivo computacional, explorando um canal alternativo de transmissão de informação. Como funcionamento, as BCIs observam e processam sinais que refletem a atividade cerebral, identificando comandos ou ações pretendidas pelo usuário. Como aplicações das BCIs, elas são muito úteis para pessoas com limitações motoras. Dessa forma, possibilita uma melhoria na qualidade de vida através da comunicação direta com dispositivos. Essa é uma arquitetura básica da BCI, onde no primeiro estágio temos a aquisição de sinais e ela acontece na captura dos sinais cerebrais do usuário utilizando meios como o EEG e o ECOM. O pré-processamento de sinais age para remover os ruídos indesejados provenientes da captura, além de poder realizar a normalização dos dados. Na extração de características, atributos são extraídos dos sinais cerebrais pré-processados, com o intuito de obter uma representação compacta e discriminativa dos dados. Dependendo do paradigma da BCI e do tipo de sinal utilizado, diferentes métodos de extração podem ser empregados, como, por exemplo, técnicas de análise de espectral de sinais. Então, uma vez que as características relevantes foram extraídas, elas são fornecidas a um algoritmo de classificação, o qual deve determinar a intenção do indivíduo. Este algoritmo pode ser baseado em técnicas tradicionais ou técnicas de aprendizado profundo. Por fim, temos as saídas do sistema, a qual pode servir para um controle de um dispositivo externo, dependendo da aplicação da BCI. E temos alguns métodos de captação de sinais cerebrais. Temos métodos invasivos, onde as técnicas como eletrocorticografia, que é o ECOG, usam eletrodos implantados diretamente na superfície do córtex cerebral, assim requerendo procedimento cirúrgico. Já temos também métodos não invasivos, como a eletroencefalografia, que é o EEG, que registra a atividade elétrica do cérebro por meio de eletrodos colocados sobre o escalpo do indivíduo. É mais acessível e de menor custo e produz sinais com boa resolução temporal. Então, temos as vantagens do EEG. O EEG é amplamente utilizado em estudos de sistemas BCI devido à sua acessibilidade e capacidade de produzir sinais com boa resolução temporal, apesar de apresentar uma relação ruído muito mais baixa. Neste trabalho, utilizaremos os EEGs. Existem alguns paradigmas de BCIs. Os mais conhecidos são a SSVEP, que explora a noção de atenção seletiva, apresentando estímulos visuais associados a comandos, a sincronização da resposta cerebral com frequência do estímulo escolhido que ocorre na região occipital do córtex do indivíduo. O segundo paradigma é a imagética motora, conhecida como IMI. Ela baseia-se na concentração mental, imaginação espontânea dos movimentos. Diferentes movimentos geram padrões de atividade cerebral distintos, especialmente nas regiões do córtex motor. Existem algumas técnicas de classificações tradicionais que iremos utilizar neste projeto. A primeira delas é a SVM, a Support Vector Machines, que é um classificador que busca o hiperplano de separação das classes que maximiza a margem. Pode ser estendido para criar fronteiras não lineares através de funções kernel. A Random Forest é uma técnica baseada em Embedment que combina a previsão de vários modelos de árvores de decisão. Cada árvore é construída de forma independente e aleatória. Nas vantagens desses tipos de classificadores, temos que ambos os métodos são eficazes em espaços de alta dimensão e podem lidar com um conjunto de dados complexos. São amplamente utilizados em diversas aplicações de aprendizado de máquina. Mas também temos as técnicas de aprendizado profundo. E as técnicas de aprendizado profundo neste projeto foram o EEGNet, que é uma arquitetura de rede neural
convolucional projetada especificamente para a classificação de dados EEGs e realiza convoluções espaciais e temporais para extrair características essenciais dos sinais cerebrais. A outra técnica é a Shallow Convnet, que é um modelo que utiliza convoluções com uma arquitetura mais simples, focada em capturar padrões espaciais e temporais dos sinais EEGs de maneira eficaz. Em suas vantagens, podemos mostrar que ambos os modelos são eficientes na extração de características relevantes de dados EEGs, facilitando a classificação de estados mentais relacionados à imagética motora. Para a metodologia deste projeto, inicialmente foi realizada uma revisão da literatura, realizando então uma extensa revisão sobre BCIs em imagética motora e abordagens de aprendizado de máquina. Em segundo plano, foi feito um estudo na seleção de modelos, então foi escolhido os modelos clássicos, o SVM e o Randall Forest, e de aprendizado profundo, o EGNet e o Shallow Convnet. Em terceiro, temos a escolha da base de dados, que foi a utilização do BCIC4 Class Motor Imagery, contendo dados de EEGs de 9 indivíduos em sessões de imagética motora. E por final, foi feita a implementação e uma análise. A implementação dos modelos, tanto clássicos quanto de aprendizado profundo, através de um treinamento e da sua validação, e depois a análise de desempenho através de matrizes de confusão. O dataset são dados de EEG de 9 indivíduos em sessões de imagética motora. Eles tiveram que classificar a imaginação de movimentos motores em 4 classes. A primeira seria a da mão direita, o segundo seria da mão esquerda, terceiro de ambos os pés e, por último, da língua. Esses participantes foram instruídos a imaginar o movimento correspondente a estas classes. No projeto, a divisão do dataset para os modelos clássicos foram de 80% para treinamento e 20% para validação. Para os modelos profundos, foi de 50% em ambos, tanto treinamento como validação. Agora iremos partir para os resultados obtidos. Os resultados para os modelos clássicos, temos que, para a SVM, avaliamos diferentes valores do coeficiente de regularização, C, o qual controla, de certo modo, o grau de flexibilização da margem de separação entre as classes. Já na Randall Forest, variamos a quantidade de árvores. E esses foram os resultados obtidos. Para a SVM, obtivemos uma acurácia global de 28,90%, e a melhor classe foi a da mão direita, tendo 36,29% de acerto. Já a pior classe foi a mão esquerda, com 25,19%. No caso do modelo de Randall Forest, também um modelo clássico, a acurácia global foi de 25,45%, sendo a melhor classe foi a mão direita, 32,26% de classificação. Agora, a sua pior classe foi a língua, tendo apenas 17,83% de classificação. Aqui foi plotado algumas matrizes de confusão. Na esquerda temos a matriz de confusão utilizando o modelo SVM e na direita a matriz de confusão utilizando o modelo Randall Forest. Em ambos matrizes podemos analisar e chegar à conclusão que obtivemos as porcentagens anteriormente. Agora, partindo para os modelos profundos, o primeiro analisado foi o EEGNet, com o desempenho inicial de 3 épocas. O modelo EEGNet alcançou uma acurácia global de 59,86%, com melhor desempenho na classe da mão direita, com uma precisão de 69,64% e um recall de 90,36%. Após esse desempenho inicial, foi aumentado o número de épocas. Ao aumentarmos o número de épocas para 150 épocas, houve uma piora na precisão e no recall do modelo, indicando um possível overfitting.
Então, por final, fazendo uma análise do EEGNet, mostrou-se uma melhoria significativa em relação aos modelos clássicos, mas apresentou limitações com o aumento excessivo das épocas de treinamento. E aqui temos os gráficos de desempenho inicial de 3 épocas para o EEGNet. Se olharmos ao lado esquerdo, temos o gráfico da evolução da perda e da precisão ao longo das épocas para o modelo EEGNet. Podemos ver que, com o passar do tempo, se teve uma menor perda ao longo desse tempo, só que ainda assim foi um valor muito grande. Do lado direito, temos a matriz de confusão utilizando o modelo EEGNet com 3 épocas. Podemos ver que, como vimos anteriormente, a precisão global foi de 59,86%. Agora, se aumentarmos o número de épocas da EGNet para 150 épocas, podemos analisar que houve então uma piora realmente das perdas e da precisão comparado a 3 épocas. Ou seja, aumentar o número de épocas não melhora a EGNet, tendo uma acurácia global de 45,95%. Agora, partindo para os resultados da Shallow ConvNet, também fizemos o mesmo procedimento, onde com o desempenho inicial de 3 épocas, a Shallow ConvNet alcançou uma precisão geral de 64,41%, com variações significativas entre as diferentes classes. Aumentamos o número de épocas para 150. Com 150 épocas, houve um aprimoramento considerável, atingindo uma acurácia global de 87,15%. E feito a análise, demonstrou que a Shallow ConvNet, por ser um modelo mais eficaz, com melhor capacidade de generalização e distinção entre as classes de movimentos imaginados. Aqui está os gráficos de desempenho inicial de 3 épocas da Shallow ConvNet, onde a gente pode ver que, se comparado com a EGNet, o gráfico da evolução da perda e da precisão foi menor ao longo das épocas. E se olharmos a matriz de confusão para a Shallow ConvNet, vemos que a precisão foi de 64,41%. Agora, se aumentarmos o número de épocas para 150 e analisarmos os gráficos, podemos ver como ela fica muito mais constante, ela entra em regimento, no sistema de regime muito mais rápido, e ela tem uma pequena variação da perda e da precisão. Ou seja, é muito menor se comparado com a EGNet e se comparado com a Shallow ConvNet com 3 épocas, que há uma considerável melhora. Então, ao analisarmos a matriz de confusão, obtivemos 87,15% de precisão. E como conclusão, temos que o modelo clássico da SVM e da Randolph Force apresentaram o desempenho limitado, com acurácias próximas a um classificador aleatório. Já para os modelos profundos, inicialmente com a EEGNet, mostrou uma melhora significativa em relação a modelos clássicos, mas com limitações no treinamento prolongado. Agora, por final, na Shallow ConvNet, alcançou o melhor desempenho com acurácia global de 87,15% após o treinamento extenso, demonstrando maior capacidade de generalização. Por final, temos alguns desafios e limitações. O primeiro desafio e limitação é a complexidade dos sinais EEGs. Os sinais EEG são complexos e apresentam variações significativas entre indivíduos e seções, tornando a tarefa de decodificação desafiadora. Segundo, o overfit de modelos mais complexos, como o EEGNet, demonstraram tendência ao overfit com treinamento prolongado. E por último, em terceiro, temos a generalização. A capacidade de generalização dos modelos para diferentes indivíduos e seções ainda é um desafio significativo na área de B6. Essas foram as referências utilizadas durante os slides. Muito obrigado pela sua atenção.